Se você já passou por um canteiro de obra ou trabalha em um, com certeza já deve ter visto umas barras de aço ali no cantinho, prontos para serem dobradas e colocadas em diversas estruturas. Alguns o chamam de ferro, aço de obra ou vergalhões. Mas o que eles realmente são e para que eles servem? Hoje vamos falar sobre um material que está presente em praticamente toda construção que você vê por aí, mas que a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é ou para que ele serve. Estou falando do aço da construção civil, aquela barra que você provavelmente já viu em uma obra próxima à sua casa, que acabou sumindo depois que concretaram uma estrutura. Mas antes de continuar com o vídeo, é importante dizer que chamar essas barras de construção civil de ferro é errado. Isso porque essas barras são uma liga metálica chamada de aço, que possuem ferro na sua composição, mas elas não são de ferro puro. Se você quiser entender essa diferença, a gente tem um vídeo explicando toda essa diferença e eu vou colocar uma chamada para esse vídeo no final desse aqui. Mas vamos lá. O que realmente é esse material e por que ele é tão importante para as estruturas que habitamos? Antes de mais nada, é importante entender que o concreto por si só é um material muito bom em algumas coisas, mas não é bom em tudo. Se você pegar um bloco de concreto puro e tentar dobrá-lo ou puxá-lo com força, ele vai quebrar facilmente. Isso porque o concreto é excelente em resistir à compressão, ou seja, quando você aperta ou pressiona algo contra ele, ele suporta muito bem esse tipo de carregamento. Mas quando você tenta esticá-lo ou torcê-lo, ele é fraco. É exatamente nesse ponto que entra o aço de construção. As barras de aço usadas na construção civil, geralmente com uma superfície nervurada, são projetadas especificamente para reforçar o concreto e dar a ele a capacidade de resistir aos esforços de tração e cisalhamento. Mas como assim uma barra de aço dentro do concreto consegue fazer diferença? Bem, quando você coloca uma barra de aço dentro do concreto, você cria o que chamamos de concreto armado. Essa combinação é muito mais resistente do que o concreto sozinho. O aço absorve os esforços de tração, enquanto o concreto absorve os esforços de compressão. É como se fossem dois materiais trabalhando juntos, cada um fazendo aquilo que faz melhor. Imagine uma viga de concreto puro, tentando suportar o peso de um andar inteiro de um prédio. Acredite, ela quebraria facilmente. Agora imagine a mesma viga, só que agora armada, com barras de aço dentro dela. Essa viga agora vai conseguir suportar muito mais carga porque o aço está lá, ajudando a resistir aos esforços que o concreto sozinho não conseguiria. Mas qual é a história por trás desse material tão importante? O aço, como conhecemos hoje, é o resultado de séculos de desenvolvimento na engenharia. A ideia de combinar aço com concreto surgiu no século XIX, quando engenheiros perceberam que essa combinação era muito mais eficiente do que apenas usar um dos materiais. Desde então, o vergalhão ou aço evoluiu bastante. Hoje em dia, existem diferentes tipos de aço para o concreto, cada um com características específicas para diferentes aplicações. No Brasil, os aços para esse tipo de finalidade são normatizados pela ABNT NBR 7480, que define exigências para geometria, resistência e composição das barras. Mas quais são exatamente esses tipos de aço que você encontra por aí? Os tipos de aço mais comuns que você vai encontrar em qualquer obra são o aço CA25, CA50 e CA60. A sigla CA significa concreto armado, e o número logo em seguida mostra a resistência característica ao escoamento. Por exemplo, o CA50 é um aço que suporta uma resistência de 50 kN por centímetro quadrado, ou 500 megapascal, enquanto o CA60 suporta 60 kN por centímetro quadrado, ou 600 megapascal. Mas qual é a diferença prática entre eles? O CA50 é mais maleável e dúctil, o que significa que ele consegue se dobrar e se curvar melhor sem quebrar, além de ser nervurado. Por isso, ele é mais indicado para armaduras principais de estruturas, como vigas, pilares e lajes. Já o CA60 é mais resistente, mas menos flexível. Ele é geralmente utilizado em armaduras secundárias ou em situações onde você precisa de maior resistência,
E ele é encontrado tanto de forma lisa quanto nervurada, sendo que para o uso no concreto armado, o ideal é o uso nervurado para garantir melhor aderência. Por exemplo, quando você compra telas de aço soldadas prontas, elas são feitas utilizando aço CA60. Já o aço CA25 possui uma superfície lisa, e é comum ser utilizado em pisos industriais, como em barras de transferência e até como armadura auxiliar em peças pré-fabricadas. Além disso, o CA50 é fornecido em barras retas, enquanto o CA60 pode vir em bobinas. Mas como essas barras são colocadas dentro do concreto? O processo de montagem do aço é um processo bem complexo e um tanto quanto interessante. Depois de elaborar um projeto de armação, que é calculado por um engenheiro, você precisa montar uma estrutura chamada de armadura, que é basicamente um esqueleto de aço. Essa armadura é posicionada dentro de uma forma de madeira ou metal, e só depois o concreto é despejado dentro de uma forma e a armadura no final. Conforme o concreto inicia seu processo de cura e endurece, ele envolve completamente a armadura, criando uma ligação muito mais forte entre os dois materiais. A superfície nervurada do aço é fundamental para isso, pois ela aumenta a aderência entre o aço e o concreto, evitando que o aço deslize dentro do concreto quando a estrutura sofre com os esforços. Os aços da construção civil estão em praticamente todas as partes estruturais de um prédio de concreto armado. Nas fundações, eles ajudam a resistir aos esforços da estrutura com o solo. Nos pilares, eles ajudam a suportar o peso de toda a estrutura acima e evitam a flambagem. Nas vigas, eles resistem aos esforços de flexão causados pelo peso dos andares. Nas lajes, eles distribuem o peso de forma uniforme e também resistem aos esforços de flexão. Até mesmo em estruturas menores, como muros de contenção e escadas, você encontra esse tipo de aço. Mas existe algo importante que você precisa saber sobre o aço de obra, que muita gente não sabe. Muita gente me pergunta se o aço para concreto pode ser ou não soldado. Bem, a resposta é sim e não. E isso vai depender principalmente da composição química do aço, e especialmente do teor de carbono. Para saber ao certo se você pode soldar ou não, procure a sigla S depois do número na barra. Por exemplo, o aço CA50 comum não pode ser soldado. Já o CA50S, com esse S no final, indica que ele pode ser soldado. Agora você pode estar se perguntando, qual é o tamanho do aço usado em uma obra? Bem, os aços vêm em diferentes diâmetros chamados de bitolas. As bitolas mais comuns variam de 5 mm até 40 mm de diâmetro. As bitolas menores são usadas em estruturas pequenas ou em armaduras secundárias, enquanto as bitolas maiores são usadas em estruturas grandes que precisam suportar muito peso. Cada bitola tem uma área específica, o que ajuda os engenheiros a calcular quanto material será necessário para uma estrutura. Por padrão, o comprimento máximo de uma barra de aço de CA50 é de 12 metros. Só que existem casos onde você pode solicitar comprimentos maiores diretamente com as siderúrgicas. Mas aí cabe avaliar se vale a pena, pois o valor dessas barras que não seguem um padrão de 12 metros dispara por ser um lote diferente. Na minha vida como engenheiro de projetos industriais, eu só vi ser utilizada uma barra acima de 12 metros uma única vez na vida. Mas isso porque a indústria que precisava dessa barra era exatamente a que iria fornecer o aço para a obra. Mas qual é a importância de escolher o tipo correto de aço para uma obra? Bem, escolher o tipo correto é fundamental para a segurança e durabilidade de uma estrutura. Se você usar um aço com resistência menor do que a exigida, a estrutura pode falhar. O mesmo acontece se você utilizar uma área de aço menor do que a necessária através de cálculos. A estrutura também pode falhar. Agora, se você usa aço com uma resistência muito maior e uma quantidade muito maior do que o necessário, você estará gastando dinheiro desnecessariamente. É por isso que os engenheiros fazem cálculos muito precisos para determinar qual tipo e qual quantidade de aço é necessária para cada parte da estrutura. Esse desenho na minha mão é um desenho de armação, que mostra exatamente onde cada barra é necessária,
seus tamanhos, dobras e bitolas. Isso para que a estrutura atinja a resistência necessária. Antes de chegar nesse desenho, foi efetuado cálculos que levam em conta diversos fatores e cargas que a estrutura vai suportar, além de seguir as normas aplicáveis. Mas existe algo a mais que você deveria saber sobre o aço que talvez seja mais importante. A qualidade do aço é extremamente importante. Por isso, existem testes rigorosos de controle de qualidade que verificam se o aço atende aos padrões estabelecidos pelas normas. Esses testes verificam a resistência do material, a composição química e a geometria das nervuras e diversos outros aspectos. Empresas sérias de construção civil sempre verificam a procedência do aço e exigem certificados de qualidade dos fornecedores. Isso garante que a estrutura vai ser segura e durável. Então, da próxima vez que você passar por uma obra e ver aquelas barras de aço expostas, você já sabe exatamente o que é e para que ela serve. O aço dentro do concreto é o herói invisível das estruturas, trabalhando silenciosamente dentro do concreto para manter tudo de pé e seguro. A sua opinião é importante para nós, então se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se quer nos ajudar a produzir esse e diversos outros conteúdos aqui na plataforma, considere se tornar membro e nos ajude com um cafezinho com pão de queijo e seja lembrado em nossos vídeos. Tá a fim de crescer profissionalmente ou desenvolver uma nova habilidade técnica? Acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição e descubra uma página com todos os cursos que recomendamos. E aí, você já tinha ideia de como o aço de construção funciona? Já parou para pensar na armação debaixo dos seus pés ou ao seu redor que está dentro do concreto onde você mora ou trabalha? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.